Bom dia, nono ano. Dando continuidade, vamos corrigir as questões propostas na aula anterior, da página 298. Então, eu coloquei também as respostas dos primeiros itens, que são os seguintes. De que tipo é esse gráfico? Gráfico de curvas ou gráfico de linhas? É o período entre 2000 e 2004. A fonte está constada ali, relatório de engenharia, etc e tal. Depois, a publicação, Rodrigo de Oliveira Andrade, na revista Pesquisa FAPESP. Né? Isso é coisas assim que fazem parte do gráfico. Na letra D, o percentual de aumento de 2000 a 2014, do total de cursos. Então, se vocês fizeram de acordo com a formulinha que eu registrei, vocês encontraram menos 3,87 aqui, né? Fazendo a divisão primeiro, né? O valor antigo, aliás, o valor novo dividido pelo valor antigo, isso menos 1 e depois vezes 100. Mas isso dá menos porque o percentual é acima de 100%. Então, nesses casos, deveríamos fazer 4,87 menos 1, que daria mais 3,87. Vamos considerar positivo. E aí deu 387%. Certo? Na letra E, segundo o texto, de 18 mil em 2000 até 2014 aumentou para 68 mil, né, o número de formados. Então, em 2000 se formaram 18 mil pessoas e em 2014 68 mil. Fazendo a mesma continha, valor antigo dividido pelo valor novo, etc, etc, etc. Vocês podem acompanhar aqui com mais tempo depois. Se chega a 277,7%. E a pergunta era: o aumento percentual do número de formados é o mesmo que do total de cursos? Não, óbvio que não, né? Os formados o percentual dos formados é menor. Os cursos aumentaram de uma forma mais significativa, mas o número de formados não aumentou na mesma proporção. Ok? Depois, fazendo uma comparação da engenharia civil e engenharia de produção, nós chegamos na engenharia civil com 160,9%. Vocês podem acompanhar aqui as continhas para a engenharia civil à esquerda, para a engenharia de produção à direita. Então, aqui nós chegamos em 160,9%. Certo? Lembrando que isso daria negativo, mas eu já transformei em positivo, porque a gente quer o percentual, né? Então, o percentual não vai ser negativo aqui, porque aumentou. Então, temos aqui 3.440,9 para a engenharia de produção. Um aumento bastante grande nessa área em relação à engenharia civil. Então, o maior aumento foi na engenharia de produção. As respostas. Acompanhe passo a passo as continhas, lembrando sempre que eu faço aqui, por exemplo, 2 menos 1, aí dá mais 1. 35 menos 1, 34. Certo? Porque, como eu disse, o aumento é superior a 100%, então daria esse valor, tem que fazer a inversão dessa subtração. Ok? Beleza. Então, vamos adiante. A nossa aula continua com o conceito de intervalo de classe, certo? E aqui vocês têm uma recordação, na verdade, segundo o texto, você já conheceu essa forma de organização de dados. E nós temos nas duas tabelas aqui a mesma coisa, só que um pouco com uma diferença que é bastante importante. Aqui nós temos o valor de salário, o número de salários mínimos. Então, de 1 a 3 salários mínimos, total de 6 empregados, certo? De uma certa empresa. De 4 a 5, um total de 36. Ou seja, quem ganha 1 e pouco, 2 e pouco, até 3. 6 pessoas. Certo? Observem que na próxima linha já começa no 4. Então, se há alguém nessa empresa que ganha 3 salários e meio, ele não consta nessa tabela. Perceberam? Já nessa tabela aqui,
a coisa muda de figura. Aqui você tem 1 inclusive, até 3 exclusive. A gente fala exclusive. O 3 não está incluído. Esse símbolo aí, esse T deitado, significa que o 3 não está incluído. Então aqui vai até 2,9999. E aqui começa exatamente no 3. Certo? Então, quando eu perguntei, e o cara que ganha 3 salários e meio na primeira tabela, ele vai aparecer? Não vai? Aqui ele vai aparecer. Certo? Então aqui é de 3, inclusive, até quase 5. Bem pertinho do 5. 4,999999999, etc. Reticências. E no próximo intervalo começa exatamente no 5. Então todos são contemplados. Cara que ganha 3,99999999993 salários mínimos, tá ali. O cara que ganha 3 salários mínimos e meio, tá ali. Certo? Aqui não. Aqui só vai de 1 até 3 e depois já começa no 4. Então quem ganha 3,5, quem ganha 3,4 salários mínimos não está aparecendo aí. Ok? Então essa é a primeira questão dessa tabelinha e pergunta justamente o seguinte: qual a diferença entre os intervalos? Então, no primeiro intervalo, nem todos os salários são contemplados. E no segundo intervalo, todos os salários são contemplados. Certo? Poderiam escrever assim. A tabela 1 vai de 1 a 3 e depois já começa de 4 a 5. A tabela 2 não, ela vai de 1 até 2,9999 reticências, ou seja, todos de 1 até antes do 3, e aí começa no 3 e vai todos do 3 até antes do 5. Certo? Vocês podem escrever isso com as suas palavras, como vocês entenderam, a diferença entre as duas tabelas, ok? Podem repetir a gravação para tentar entender melhor, que na segunda tabela nós temos todos os valores, ok? Muito bem. Seguindo adiante, temos ainda algumas perguntas. Marcos ganha 3,5 salários mínimos. Qual das duas tabelas é a mais adequada para representar esse salário? Ele está na segunda tabela. Na primeira tabela ele não está. Resposta: primeira tabela. Ok? A terceira pergunta é: é possível determinar a moda desse conjunto de dados? E a resposta é não. Não há um número de empregados igual, em princípio. A gente não tem como definir uma moda nesse caso. A quarta pergunta é de uma resposta um pouco mais difícil. Onde é que está a mediana dessa amostra, né? Em qual intervalo? Então, é preciso pensar da seguinte forma: o total de empregados é 120. Então, se você colocar todos os 120 em ordem crescente, concordo? A mediana vai estar ali no número 60 e 61. Já que 120 é par, a mediana vai ser o número 60 mais o número 61 dividido por 2. Certo? Então, na tabela a gente observa que 60 dá mais ou menos no intervalo de 5 a 7. Na tabela 2, de 5 inclusive e 7 exclusive. Essa mediana vai estar ali nesse intervalo, porque se você observar as contas de baixo para cima ou de cima para baixo, você vai estar ali perto do valor 60,5, que seria a posição da mediana. Beleza? São perguntas um pouco abstratas para provocar vocês. A número 5, vocês provavelmente diriam que não,
que não é possível calcular a média dos dados dessa tabela. Em princípio, concordo com vocês, não é possível mesmo porque vocês ainda não têm o conhecimento suficiente. Então, se vocês quiserem justificar, vocês podem escrever não, vírgula, mas ainda haveremos de aprender. Porque existe, é possível sim, mas ainda não para nós que não aprendemos o necessário para isso, certo? Então, essa seria a resposta. Mais uma síntese, então, dos intervalos. Aqui, observem ali o cursor, vocês têm 10 inclusive e 20 não. Ou seja, o 10 é igual a um desses números ali nesse intervalo. Certo? Ele é menor a todos os outros, mas ele é igual a um deles. Então, o intervalo começa no 10 e vai até o 19,999999 sem nunca chegar no 20, porque ele não é igual a 20. Os valores x que estão aqui dentro são muitos valores, 10,1, 10,2, 10,5, 11, etc. 13, 14, 15, 17, 19, 19,5, 19,7, enfim, todos os 19, alguma coisa, mas o 20 não. Certo? Nesse segundo intervalo, quem não participa é o 10. Então começa no 10, alguma coisa e vai exatamente até o 20. São só representações, tá, gente? Observe que aqui também tem ainda colchete, né? Colchete para dentro, mostrando que o 10 faz parte. Colchete para fora, dizendo que o 20 está fora, que ele não pertence. Certo? Então aqui é de um lado, o 10 pertence e o 20 não. Aqui o 10 não pertence e o 20 pertence. E no terceiro exemplo, os dois pertencem. Os dois pertencem. O 10 pertence e o 20 pertence. Ok? Então essa é a questão desses intervalos. E quando tem assim, que nem essa letra H aqui, é igual, o 10 participa e o 20 participa. Então eles estão incluídos. Aqui o 10 está excluído. Aqui em cima o 20 está excluído. Aqui nessa 10 excluído, mas aqui os dois incluídos. Ok? E é isso que a gente vai ver então aqui nesse resumo, com inclusive, exclusive, tá? Quando pertence, inclusive, quando não pertence, exclusive, de excluir. Aqui os dois estão inclusos, de incluir. Nesse símbolo aqui, ó, os dois estão excluídos. Então essa é só uma simbologia para vocês se adaptarem e conhecerem essa simbologia aí. Independente da representação, esses intervalos eles vão apresentar a mesma amplitude de classe. O que é amplitude de classe? É a diferença entre o último e o primeiro, certo? Então 20 menos 10 dá 10, independente da exclusão ou da inclusão. E aí vocês têm aí também, né, que, no entanto, muitas vezes a maneira como as informações são apresentadas não são suficientes para a compreensão do leitor, como acontece no último gráfico publicado pelo O Globo. Em outros casos, os intervalos utilizados não consideram dados intermediários, como os intervalos de faixa etária, 5 a 10 anos, 11 a 16 anos, que não contemplam os sujeitos que têm 10 anos e alguns meses. Essa é a tabela número 1. Né? Então, existem diferentes formas de representação de tabelas. Ok? E para exercício de vocês, vocês têm aqui uma pesquisa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua de 2017, comparou dados da população entre os anos de 2016 e 2017 por faixa etária. Certo? Então temos faixa etária e temos a população dessa galera. Então em 2016 havia 10.275 crianças de 0 a 3 anos. 2017 um pouco menos. Certo?
Aqui vejamos, 60 ou mais em 2016, 29.708. E em 2017, 447, certo? Então isso da população de um determinado local, de uma determinada situação. Então vocês têm uma tabela e após essa tabela vocês têm novamente algumas perguntas que eu gostaria que vocês tentassem responder o item A, B, C, D e E. Legal? Para que a gente possa continuar com essa brincadeira na próxima aula. Tentem responder com bastante atenção. Para amanhã eu já vou trazer as respostas e também já vou trazer algo para a gente trabalhar efetivamente com os números, ok? Um grande abraço para vocês. Tchau!